Graça e paz a você que está conosco em mais um devocional. Ontem a gente conversou um pouquinho em Mateus 4, de 1 a 11, e hoje a gente vai para a segunda parte desse texto. Vamos ler o texto juntos? Diz assim: Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, ele teve fome. O tentador veio e lhe disse: Se você é o Filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: As Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa até o ponto mais alto e lhe disse: Se você é o Filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras dizem, ele ordenará aos seus anjos que o protejam, sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Jesus respondeu: As Escrituras também dizem, não põe à prova o Senhor seu Deus. Em seguida o diabo o levou até o monte mais alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. Eu lhe darei tudo isso, declarou, basta ajoelhar-me e adorar-me. Saia daqui, Satanás, disse Jesus, pois as Escrituras dizem, adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora e anjos vieram e serviram a Jesus. Sabe, ontem a gente conversou um pouco e foi importante a gente aprender que quem levou Jesus ao deserto para a tentação foi o próprio Espírito Santo. Foi ele que promoveu esse encontro de Jesus com o tentador. Por que isso é importante? Porque isso nos faz entender que muito maior do que o propósito do diabo de tentar destruir a sua vida, muito maior do que isso, é o propósito de Deus de preparar você para vencer as dificuldades da vida e realizar aquilo que Deus deseja que você realize. Então, quando Deus promove esse encontro e muitas vezes permite que a gente esteja nos desertos da vida, nas dificuldades, ou permite que Satanás nos tente, ele faz isso para que a sua fé cresça. Não faz isso para você ser derrotado. Eu disse para vocês ontem, repito, deserto não é lugar de morar, nem é lugar de ser derrotado. Deserto é lugar de aprendizado, de crescimento, para que você esteja preparado para as dificuldades e para as batalhas da vida. Agora, o que acontece? A gente aprendeu muito e aprende muito em muitas igrejas, aprende muito, às vezes, com as pessoas falando a ideia do guerreiro. O que é a ideia do guerreiro? É que nós temos que estar sempre preparados, porque vai acontecer alguma coisa, o inimigo está vindo contra a gente, ele vai nos armar daqui, ele vai fazer aquilo dali. E isso faz você ficar num estado constante de medo, de terror, porque algo pode acontecer a qualquer momento, ou porque o inimigo pode me atacar de qualquer forma. Mas a imagem que a palavra de Deus nos traz não é essa. Quando você pega o livro de Jó, por exemplo, você vai observar que Satanás só pode fazer as coisas sobre autorização de Deus. Quando você pega esse texto, você vê que foi o próprio Espírito Santo que permitiu que Satanás pudesse tentar a Jesus. Quando você vai a Apocalipse, você vai ver João mostrando várias situações em que Satanás agiu apenas na permissão, dentro do tempo e da forma que Deus permitiu. O próprio João, em uma de suas cartas, a primeira carta que ele escreveu, o apóstolo João, no capítulo 5, verso 18, ele escreve que aquele que é nascido de Deus, o diabo não lhe toca. Por quê? Porque ele só pode agir sobre a autorização de Deus. Nada além disso. Essa é uma verdade bíblica incontestável que você precisa entender. E vai te ajudar a enfrentar, seja qual for a situação que você esteja passando. Sabe que verdade bíblica é essa? Deus é o único soberano. Deus não tem inimigos. Satanás, como Pedro explica, ele é nosso adversário, não de Deus. Deus está acima de todas as coisas, tudo, até mesmo Satanás, tudo está sob o controle de Deus, sobre a soberania de Deus. Ao ponto que o inferno, que você já deve ter ouvido muitas vezes,
ele é um lugar de punição, não apenas daqueles que não creem em Deus. Se você parar para ler a Bíblia, você vai ver que ele também é a punição do próprio Satanás. Então, por que Deus permite tempestades e desertos na nossa vida? Porque é assim que nós aprendemos. Mas o fato de Deus permitir não significa que está fora do controle dele. Eu e você somos pegos de surpresa. Deus não. Tudo está sempre sob o controle dele. Então pense como ir à academia. De repente você quer emagrecer ou quer ficar melhor com a saúde e decide se inscrever numa academia. Adianta você só pagar a mensalidade da academia? Seu corpo vai ficar saradão? Claro que não. Você vai precisar ir lá, vai precisar se esforçar, vai precisar fazer o exercício, porque isso é que vai fazer o seu corpo realmente ficar melhor. O mesmo ocorre com a fé cristã, com a fé de vida. Então Deus permite essas situações para exercitar a nossa fé e nos fazer crescer. Jesus, ele tinha íntima comunhão com o Pai. E por isso Jesus vence as situações. Inclusive a gente vai continuar nesse texto amanhã e a gente vai conversar sobre o encontro de Jesus com o inimigo. Jesus estava preparado porque ele está sempre em oração. Você vê que ele passou 40 dias e 40 noites em jejum e oração para enfrentar o inimigo. Nós precisamos orar. Os discípulos, quando viram que era muito difícil tudo que Jesus estava ensinando, em Lucas 4 diz que eles viraram e disse: por favor, ensina-nos a orar. Oração é a chave. Diante de qualquer problema na vida, diante de todas as circunstâncias, se você quer realmente vencer, você precisa estar em íntima comunhão com o Pai. E isso é feito através da oração. Muito mais nesse período de pandemia, muito mais nesse período tão difícil, nós precisamos buscar a Deus em oração, nos derramar diante dEle, nos entregar diante dEle. Só Ele pode curar o nosso coração de tantas e tantas dores que nós temos sofrido, inclusive da perda das pessoas, de ver pessoas entubadas, de ver pessoas sofrendo. Oração. Que Deus abençoe muito a sua vida. Até amanhã, se Deus quiser.